19h10, sob a proteção de Deus, demos início à nossa audiência pública para a apresentação da LOA. Quero cumprimentar os vereadores que ainda se encontram na casa, o vereador Regis, aqui presente. Quero cumprimentar os senhores, as senhoras presentes a esta Câmara Municipal e também cumprimentar aos nossos participantes que nesse momento se encontram pela web. Essa presente audiência pública está sendo transmitida ao vivo através do seguinte endereço eletrônico: www.hortolândia.sp.leg.br. Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, saúdo os vereadores que conosco compõem a Comissão de Finanças, em especial aos vereadores da comissão, vice-presidente, vereador Valdecir Alves Pereira, o vereador Nego, que já se faz presente aqui na mesa, o vereador Carlos Rodrigues de Oliveira, o vereador Carlão, também presente aqui na mesa, e convido para compor aqui conosco o secretário de Finanças, em nome do qual cumprimento todos os demais servidores presentes, o Bonadil, por favor, Bonadil. Enquanto ele ocupa o lugar aqui na mesa, quero também, de uma maneira especial, cumprimentar o vereador eleito presente aqui conosco. Seja sempre bem-vindo, viu, Clemilton? Quero me apresentar àqueles da web que não me conhecem. Eu sou o vereador Ananias José Barbosa, vereador e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia, que tem por finalidade conduzir os trabalhos desta presente audiência pública, que objetiva a discussão do projeto de lei número 161 de 2024, também conhecida como Lei Orçamentária Anual. Essa lei é de autoria do Poder Executivo, no caso o prefeito, o chefe do Poder Executivo, que estima a receita e fixa as despesas do município de Hortolândia para o exercício do ano de 2025, o ano que se aproxima. Antes de darmos início a essa apresentação em audiência pública, eu quero passar a palavra para os componentes aqui das mesas para poder fazer as suas considerações iniciais. Com a palavra, o vereador Nego. Boa noite, nosso presidente da comissão, o vereador Ananias. Cumprimento o vereador Carlão, nosso secretário Bonadil, Cristiano, o nosso vereador Regis participando aqui também. Muito obrigado a todos os presentes que estão aqui hoje, né? Iremos agora fazer uma discussão em relação à LOA, né? Que possa sair tudo certinho em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Eu que agradeço, Vossa Excelência, vereador Nego. Passo a palavra para as considerações iniciais do vereador Carlão. Com a palavra, Carlão. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso presidente Ananias, nosso vice-presidente Nego e a todos os funcionários da casa e os que estão nos representando aqui hoje. O Eduardo, o Bonadil, então, uma boa noite a todos. E o nosso vereador Regis. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador Carlão. Também para as considerações iniciais, o secretário de Finanças do município, aqui do meu lado, o Bonadil. Com a palavra, secretário. Boa noite a todos e a todas. Com muita satisfação que nós retornamos a essa Casa Legislativa para debater o projeto de lei orçamentária anual para o exercício 2025. Queria cumprimentar de antemão os membros dessa comissão ilustre, vereador Ananias, vereador Carlão, vereador Nego, muito obrigado pela recepção, aos demais vereadores presentes também. Um agradecimento especial pelos representantes de todas as secretarias municipais, os colegas servidores, cooperando para os trabalhos aqui também da exposição dessa importante peça de planejamento. E só introduzindo essa questão com relação ao planejamento, esse é o último ciclo de planejamento do PPA vigente, 2022 a 2025. Então, é a última peça de planejamento, né, deste governo.
Nós vamos iniciar o ano que vem um novo ciclo orçamentário, que nós costumamos chamar, né? Então, nós vamos construir inicialmente a LDO para o exercício de 2026 e, na sequência, também fazer um planejamento de médio prazo para os próximos 4 anos, né? 2026 a 2029. Eu acho que é muito importante a participação dessa casa, assim também como todos os membros exatamente de todas as secretarias, porque é um desafio, né? A gente planejar hoje em dia por um período mais longo, e não estritamente em um exercício só, porque a gente precisa levar em consideração aí todas as variáveis macroeconômicas, né, a que o município está sujeito e todos os projetos que são relevantes distribuídos em todas as suas políticas públicas, né? Para 2025, o projeto de lei já foi protocolado nessa casa. Ele estima a receita fixa despesa em 1,8 bilhões de reais, né, com um crescimento de mais de 12% comparado ao orçamento desse ano, considerando aí todas a perspectiva de crescimento de PIB, né, de inflação, cotação de dólar, que lastreia os nossos financiamentos, nosso serviço da dívida. Acho que é importante dizer também que nós mantemos uma boa capacidade de investimentos para o ano que vem, né, em torno de 11% da receita prevista para a administração direta, que vai continuar viabilizando importantes investimentos, em especial em infraestrutura, para o município, né? Então, nós temos aí o setor viário, que vai ser muito prestigiado com relação a esses investimentos. Temos também outras obras de infraestrutura, né, vocacionadas também para a área de saúde, quais já temos recursos assegurados para a educação, e também um importante projeto de ônibus elétrico para a cidade, que também está incluso nesse projeto de lei. Acho que é importante também salientar que nós contamos aí com a apreciação do projeto por essa respeitosa casa, e que possamos aí exatamente ter uma boa reunião nesta noite. Obrigado, secretário Bonadil. Nós temos um vereador ausente da Comissão de Finanças e Orçamento, que não pôde estar presente. Em razão disso, quero convidar o vereador que nos acompanha, o vereador Regis, para compor a mesa aqui conosco. Vereador, por gentileza. Depois a gente vai desfazer para poder ver a apresentação. Enquanto Vossa Excelência se dirige até aqui, o projeto de lei orçamentário de 2025, como já antecipado aqui pelo secretário, abrange também o orçamento fiscal da Seguridade Social e estima a receita e fixa a despesa em 1 bilhão e 800 milhões de reais, razão não só pelos números, mas para que possamos acompanhar a aplicabilidade desses recursos no nosso município. Então, a audiência é extremamente importante, lembrando que ela é transmitida ao vivo e que também vamos recepcionar os questionamentos, as perguntas na noite de hoje, mas permanecemos, pelo menos até o dia 14/11, recebendo sugestões, críticas, apontamentos e, em eventuais casos, com os nossos colegas vereadores, algumas emendas. Então, passo também a palavra ao vereador Regis para a consideração inicial. Com a palavra, vereador Regis. Boa noite a todas e a todos. Queria cumprimentar, em nome da comissão, o vereador Ananias, em qual estendo cumprimentos aí ao vereador Carlão, Nego, nosso secretário de Finanças, Bonadil, a todos os funcionários da casa que está aqui presente, doutora Veridiana, e agradecer pelo convite aí, né, uma reunião muito importante, uma audiência muito importante, que possamos sair daqui bem esclarecido do que nós temos aí no nosso orçamento. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Regis. É importante registrar também, parabenizar o trabalho feito pela Secretaria de Finanças, todos os técnicos já mencionados no início desta audiência, mas citar nominalmente também o prefeito Zezé Gomes, pela condução dos trabalhos no nosso município, pois com toda a dificuldade financeira que o Brasil atravessa, neste ano, mesmo assim, o orçamento municipal para o próximo exercício tem uma previsão maior do que do exercício em curso, em R$ 178.389.390. A receita estimada para o exercício desse ano é de R$ 1.610 bilhões.
Cumpre destacar também que a presente audiência pública cumpre ao disposto no artigo 44 da Lei Federal número 10.257, de 10 de julho de 2001, que é o Estatuto da Cidade, combinado com o inciso 1º do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar 101, do ano de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Orçamentária Anual LOA é a planilha do orçamento estatal com a estimativa de receita e fixação de despesa executado no decorrer do ano. Quero lembrar também que esta Casa de Leis nunca se furtou da responsabilidade de avaliar os projetos de lei de transposição de recursos com a máxima brevidade possível. E estaremos no ano de 2025 com a mesma prerrogativa e com a mesma responsabilidade. Hortolândia tem um orçamento pungente que mostra o quanto a cidade cresceu e se desenvolveu ao longo dos anos em razão da sua seguridade fiscal e também da responsabilidade com que é conduzido esse trabalho. Nesta planilha, o Poder Executivo ele apresenta o planejamento de pagamento com o pessoal, talvez um dos maiores percentuais de custo com relação ao orçamento, mas também a aposentadoria e os investimentos, como já antecipado aqui pelo secretário. Tem também a apresentação por áreas de governo, como, por exemplo, citando as áreas mais sensíveis à população, que é a assistência social, a saúde, a educação e a segurança. Com efeito, o orçamento público é um momento político em que o Estado, considerando o montante das receitas esperadas pelas diversas formas de arrecadação pública, irá tomar a decisão no que e no quanto gastar para atingir os objetivos constitucionais, na medida em que os recursos disponíveis são sempre limitados e as demandas da sociedade são ilimitadas. Caríssimos servidores desta casa, muito obrigado de maneira antecipada, que também nos auxilia, e assim, mais uma vez, desejo boas-vindas a todos que nos acompanham presencialmente e também aqueles da web. Agradeço em nome da Comissão de Finanças e Orçamento a participação e a presença de cada um de vocês e faço votos de que tenhamos uma audiência pública resolutiva do ponto de vista de sanar as dúvidas que, porventura, venham a surgir. Lembrando que a gente continua recebendo durante a semana as questões de questionamento e também de críticas e sugestões para que a gente possa fechar o relatório e aprovar o orçamento para o ano de 2025. Muito obrigado a todos. Convido também agora os membros da mesa para que a gente possa desfazer a mesa, porque dali dá para a gente acompanhar mais propriamente os números. Muito obrigado, que a gente faça uma audiência bastante produtiva. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Nós vamos apresentar aqui, então, os números desse projeto de lei orçamentária 2025, projeto da mais alta importância, que vai ser examinado por essa casa. E essa, portanto, se esse projeto é extremamente importante, essa audiência, sem dúvida nenhuma, se reveste de uma importância ímpar. Queria que o pessoal da técnica pudesse colocar a apresentação para a gente já iniciar a exposição dos números. A gente normalmente faz uma apresentação destacando a importância do planejamento na gestão e a sua legislação. Depois a gente vai abordar as receitas previstas, as despesas e os principais investimentos. O nosso principal expositor aqui, o Cris, já chegou. Eu faço a abertura só e depois você já segue. Nós temos aqui, então, só para salientar aqui qual é o momento que nós estamos vivendo aqui. Nós estamos vivendo aqui, como o secretário já comentou, a última peça orçamentária desse ciclo, né, que foi de 2022 a 2025, do PPA 22 a 25, e nós estamos aqui trabalhando sempre o planejamento orçamentário, mas a gente tem que entender
que a lei orçamentária ela espelha uma série de outras coisas, né? O processo de escuta e de observação de quais são as demandas da população, o planejamento estratégico de governo, depois o planejamento da administração nas suas diversas estruturas, diversos órgãos, o plano diretor da cidade. Todos esses elementos vão acabar levando informações para o planejamento orçamentário, né? Lógico que todas essas outras questões têm que caber no orçamento, né? Na lei orçamentária, nas receitas e, portanto, nas despesas que vão estar lá previstas, né? Então, essa é uma questão importantíssima. A gente sabe que as políticas públicas que a gente vai definindo, né, são aí o ápice, né, do nosso planejamento, mas na base a gente tem todas as diretrizes estratégicas do governo que vão para o PPA, o Plano Plurianual, que é uma lei importantíssima no planejamento orçamentário para 4 anos. Depois, a gente tem a Lei de Diretriz Orçamentária, que vai estabelecer as diretrizes do orçamento, como o próprio nome diz, e depois a Lei Orçamentária, onde você vai executar, de fato, as receitas e despesas do município. Então, é esse o processo que nós estamos vivendo aqui, que nós estamos agora completando o ciclo de 22 a 25 com essa última lei orçamentária, projeto de lei orçamentária. A gente tem aqui as políticas públicas que têm que estar lá no orçamento, né? Que a gente tem uma série de questões importantes e a gente tem que trabalhar com os recursos financeiros, os recursos humanos, a estrutura, os limites legais. Nós temos que levar em consideração tudo isso na hora de elaborar a lei orçamentária. E, fundamentalmente, todos esses recursos têm que ser estabelecidos para que a gente possa implementar políticas públicas na educação, na saúde, na segurança, infraestrutura, obras, habitação, enfim, em todas as áreas que vão estar ali abarcadas no orçamento, né? Então, nós temos que estar... Isso é o processo de planejamento da gestão pública e que tem uma ação fundamental dentro do orçamento, né? Essa é a questão. Os recursos, como a gente fala, e é bom sempre destacar, os recursos são finitos, né? Os recursos orçamentários, os recursos humanos, a estrutura é finita, não é infinito, mas a gente sabe que as demandas são enormes, né? As demandas em todas as áreas, nas políticas públicas, são enormes. Então, o orçamento nada mais é do que a gente buscar esse equilíbrio entre demandas que são praticamente infinitas e enormes, né, em qualquer lugar, e recursos que são sempre finitos. E a gente tem que buscar esse equilíbrio através do orçamento. É o orçamento que vai dizer exatamente quais são os nossos limites. E quando a gente trabalha o orçamento público, né, a gente sabe que é uma definição de prioridades. Todo orçamento é definir prioridades. Na casa da gente, isso também, se a gente vai fazer um orçamento público, a gente está definindo prioridades. A nossa, no orçamento privado, particular, é definir prioridades na casa da gente, né? Lógico que um orçamento público é muito maior, é muito mais complexo, tem uma série de elementos legais, legislação que vai definir o que pode, o que não pode, como pode ser definido, classificação de receitas, despesas, investimentos. Nós estamos falando de um montante muito grande, que chega a 1,8 bilhões, aqui no caso de Hortolândia, para 2025. Então, temos diferenças também enormes entre o orçamento público e o orçamento particular da casa da gente. Mas é importante saber que em qualquer orçamento que você vai elaborar, você está definindo prioridades, sim, está definindo o que é possível fazer, né? Então, é um pouco isso que a gente vai trabalhar aqui, está apresentando nessa audiência, né? A gente sabe que o ciclo orçamentário, como a gente já antecipou, é composto de 3 leis, o PPA, o Plano Plurianual, que é um planejamento de 4 anos, a Lei de Diretrizes, que estabelece as diretrizes, as metas para o orçamento seguinte, e a Lei Orçamentária, no caso aqui de 2025, que é essa que nós estamos discutindo, vamos apresentar aqui nessa audiência, né? Então, isso é importantíssimo, e é importantíssimo o papel dessa Casa de Leis na elaboração, na análise e nas emendas e nas correções, se necessárias, desses importantes projetos orçamentários. Como está aí destacado na nossa tela, aí a gente tem todo esse ciclo, esse processo orçamentário no país, aliás, isso definido na Constituição Federal,
Nós temos o PPA de 2022 a 25, como a gente já falou, e nós agora estamos discutindo a lei orçamentária de 2025. É esse projeto que está em tela, está em discussão neste momento aqui, nesta casa. É importante que, para a análise e para a elaboração dessa lei orçamentária anual, nós temos sempre nela uma estimativa de receita e fixação de despesas. Nós temos que fazer a previsão dos valores de todos os programas e ações que estão definidos na lei de diretoria orçamentária. Nós temos que detalhar receitas por fonte de recursos. Nós temos que fazer projeção de arrecadação de cada receita na lei orçamentária. Nós temos que detalhar todas as despesas orçamentárias por categoria, fonte, código de aplicação. Nós temos que analisar todo o custo anual de programas e ações e também temos que ter clareza de que essa lei orçamentária tem que ser compatível com o PPA e com a LDO. Então, isto é a forma como se constitui a lei orçamentária. Eu queria agora, então, passar um pouco já para o Cris, para ele já ir apresentando toda a memória de cálculo dessa lei orçamentária, desse projeto, e depois os números da receita e despesa e dos investimentos. Obrigado, Eduardo, né? Boa noite a todos e a todas. Desculpem pelo meu atraso aí, né? Peguei um trânsito grande lá de Campinas para cá, mas vamos passar aqui rapidinho. Essas etapas do processo de elaboração da LOA, como que a gente faz, né, para elaborar o orçamento do município, né? Então, primeiro ali um cálculo da previsão da receita para o ano que vem, com base na arrecadação dos anos anteriores, né, no histórico, e na arrecadação desse ano, né, naquele momento até o mês de agosto, e cada uma das receitas corrigida de uma forma, né, levando em conta a inflação, o crescimento do PIB, o índice de participação do município, no caso do ICMS, tá? E aí, né, como a gente já tinha falado no quadrinho anterior, a gente vai fazer uma projeção ali para cada receita, né? Então, aí eu tenho os grupos da receita, né? Receita tributária, onde a gente vai fazer a previsão do IPTU, do Imposto de Renda, ISS, TBI, taxas, receitas de contribuições da Previdência, né? E da CIP, que é a contribuição de iluminação pública, a receita patrimonial, já que os recursos da Prefeitura, né, não ficam parados nas contas, né? Eles são aplicados e rendem juros, né? As transferências correntes, tem o FPM, tem o SUS, Fundo de Assistência Social, a parte da educação, ICMS, PVA, Fundeb e outros, né? Eu estou colocando aqui os principais, tá? Mas para vocês verem quantas receitas que a gente tem, né? Outras receitas correntes, multas, dívida ativa, indenizações, a parte de receita de capital, que são operações de crédito e convênios, né? Com o governo federal, governo estadual. Então, primeiro a gente faz a projeção da receita e depois vai fazer a projeção da despesa, levando em conta aqui, né, tudo isso aqui, ó, com base nos gastos desse ano, reajustes previstos, ampliação da máquina pública. Vamos supor, se tiver uma escola para ser inaugurada, né, vou ter que ter pessoal para trabalhar nessa escola, vou ter que ter serviços ali dentro, né, então isso aumenta o custeio, tem que estar previsto. Convênios específicos, né, de cada área. E a folha de pagamento, né, principalmente ali, respeitando esse limite de 51,30 da receita corrente líquida. Então, a gente faz a previsão da folha de pagamento da prefeitura toda, né, todas as secretarias, da dívida do município, né, juros e amortização, do repasse para a Câmara, né, que é até 6% de um grupo de impostos, depois a gente vai ver, né, todos os contratos que estão em vigor, né, e que vão continuar, né, para o ano que vem, a gente tem que deixar previsto isso. As obras que estão em andamento, tá? E todo o custeio da prefeitura, né, que tem muita coisa aí, não vou ficar lendo, mas é toda a parte de custeio que serve para a manutenção da cidade toda, das escolas, da parte da saúde, cultura, esporte, né, tudo. E a gente sempre coloca ali, né? Se depois de tudo isso tiver folga no orçamento, aí sim podemos pensar em incluir novas despesas. Primeiro a gente tem que garantir aquilo que já existe, né? Aquilo que já está
né, aquele custeio que já está ali dentro da prefeitura, para depois pensar em fazer alguma coisa nova, tá bom? A gente tem que respeitar os limites da lei de responsabilidade fiscal, né, de pessoal, né? O ensino tem que ter, no mínimo, 25% de aplicação, né, de um grupo de impostos, não é do orçamento total, tá? É de um grupo de impostos. A saúde, no mínimo, 15% de um grupo de impostos também. A despesa com profissionais da educação, mínimo, né, 70% do Fundeb tem que ser utilizado, mas a gente já utiliza praticamente 100%, né, vai todo para a folha da educação, ali o recurso do Fundeb. A gente tem que equilibrar a receita, né, e a despesa por nível de fonte de recurso e vinculação. Isso quer dizer o quê? Né? Se eu tenho uma receita do SUS prevista, né, de 50 milhões, na despesa eu tenho que ter, né, do SUS, com esse recurso do SUS, fonte federal ou fonte estadual, os mesmos 50 milhões. Tá? Não posso pegar esse recurso e colocar numa outra despesa, que não tenha nada a ver com a saúde, né? E aí a gente encaminha o texto do projeto de lei, a mensagem, né, os anexos e os gráficos que a gente vai mostrar aqui. E foi entregue ali até o dia 30 de setembro, né? Então, essa foi a parte ali, né, do planejamento, de como que, né, é o nosso sistema orçamentário, PPA, LDO e LOA, como que é feita a LOA. Vamos ver agora como que ficaram aí as receitas da LOA 2025. Como o Eduardo já disse, né, o orçamento do ano que vem chegou no total de 1 bilhão e 800 milhões, tá? Então, um crescimento ali de 12,5% em relação ao que a gente está projetando arrecadar em 2024. Pelo menos o que a gente projetava arrecadar ali na época da elaboração da LOA, né? Então, um crescimento de 12,5%, um crescimento importante, significativo. E o que a gente usou para corrigir a nossa receita, fazer as nossas projeções, né? Não são números que saem ali da nossa cabeça, né? da nossa vontade, mas a gente usa ali os parâmetros do Boletim Focus ou do IPEA, né? No caso ali o crescimento do PIB de 2,3%, uma inflação de 4% e o câmbio ali 5,50, tá? Eu até dei uma olhada hoje no Boletim Focus, que é aquele boletim do Banco Central, né, que ele divulga, que na verdade são as projeções do mercado financeiro e os números estão bem parecidos com esses, né? Não mudaram muito, alguma coisa, mas não muito, né? Desde a época que a gente elaborou a LOA, tá bom? Essa é a receita total, mas quando a gente olha a receita corrente líquida, que é a receita corrente da prefeitura, então não entra a receita de capital, que é aquela receita, né, de operação de crédito ou de transferências do governo federal, estadual, para obras, né, dentro do município, não entram dentro da receita corrente. Já, né, o nome já diz, receita corrente. Tá? Aí a gente vê que o crescimento é bem menor, né? Não é 12,5%, é 3,9%. Nós estamos passando ali de uma projeção de 1 bilhão 364 milhões para 1 bilhão 417. Então, para todos verem, assim, que não é uma projeção exagerada, né, a projeção de crescimento da nossa receita, né, não tem, assim, invenção, vamos dizer, né. Aquele número maior de 1 bilhão e 800 é porque entram algumas coisas ali, né, da receita de capital e outras coisas que não fazem parte da receita corrente líquida, que é a receita, vamos dizer, pode ser chamada receita real, né, do município. Esse quadro, gente, a gente colocou para mostrar até assim, quanto cada receita, ou as principais receitas, né, nesse caso, representam do orçamento, tá, total aí. Então, a gente pode ver ali, né, eu tenho o ICMS, o líquido, né, porque o ICMS ele sofre uma dedução de Fundeb de 20%. Então, o que entra na conta da prefeitura mesmo é o valor líquido, né, apesar de ser, a gente contabiliza o total, mas o que cai na conta é o líquido. Então, ó, ICMS, 290 milhões, representa quanto do orçamento? 16%. O ISS, 255 milhões, 14%.
O Fundeb, 201 milhões, né, 11%. O FPM, 123 milhões, 6,8%. Ali, se eu não me engano, deixa eu ver aqui no meu quadro, é o 80 milhões, acho que é IPTU. Deixa eu só ver aqui. É o IPTU, 80 milhões, 4,4% o IPTU. Né? Então, muitas vezes as pessoas acham, eu pago IPTU e tal. Né? O IPTU representa apenas 4,4% do orçamento. Ele é importante, claro, a gente não pode abrir mão dessa receita, tá? Mas não é a maior, não é a principal. Depois eu tenho ali o IPVA, que não está aparecendo, com 49 milhões, né? Quase 3%. Então, assim, essas receitas aí, tem uma das 6 receitas, representam 55,5% do orçamento, né? Então, assim, você vê como a gente depende, né? Depende muito dessas receitas, tá? Vamos passar para a próxima. A receita por categoria econômica, né? É uma forma de enxergar aí como que, né, é a nossa receita, para entender um pouco, né, de onde vêm esses recursos, né? A maior parte vem ali das transferências correntes, já deduzido o Fundeb, né, 864 milhões. O que está ali dentro, né, naquela parte amarela? Né, tem o FPM, tem o SUS, tem a parte da educação, convênios da educação, convênios da assistência social, o ICMS, o IPVA, o Fundeb. Então, é a maior parte. Transferências do governo estadual e federal. Né? Depois, né, os impostos, taxas e contribuições, a parte verde ali, verde claro, né, onde tem o IPTU, ITBI, Imposto de Renda, o ISS, taxas, né, com 500 milhões. E aí grupos menores, né, que nem as contribuições, mas as contribuições, com a parte azul ali dentro tem as contribuições para o Ortoprev, né, por isso que é um valor alto. Tem a receita patrimonial, que é a parte dos juros, né, que eu comentei lá atrás. As operações de crédito, lá em cima, com 120 milhões, né, empréstimos para obras dentro do município, ou aquisição de algum equipamento, né, algo assim. Alienação de bens, também 14 milhões e meio. Né, e o recurso de alienação de bens, ele só pode ser usado numa despesa de capital, ele só pode ser usado num investimento. A prefeitura não pode vender um bem dela para pagar custeio, pagar folha, por exemplo. Ela pode usar para amortizar a dívida ou para fazer um novo investimento. Tá? Transferências de capital, que são convênios com o governo federal, estadual, tá? E outras receitas correntes, que tem parte de multas, tem um pouco de dívida ativa aí também. Tá? Então, assim que se distribui a nossa receita por categoria econômica. A por fonte, né, 1 bilhão e 800, de onde vem, né? Então, assim, o tesouro, o que é considerado tesouro? 1 bilhão e 73 milhões, é a maior parte. Depois eu tenho fonte 2, né, com 235 milhões, que o Fundeb é considerado fonte 2, então, desse 235, tem 201 milhões que são aí do Fundeb, é considerado fonte 2. Eu tenho o 3, né, que são fundos, um valor menor, 5 milhões e alguma coisa. O 4 é recursos próprios da administração indireta, que é o Ortoprev. Né? Então, o Ortoprev faz parte desse orçamento, né, de 1 bilhão e 800. Esse 1 bilhão e 800, a gente vai ver depois, ele não é só a prefeitura. Né? Ele está dividido ali entre prefeitura, Câmara e Ortoprev. O Ortoprev tem a receita própria dele, né? 186 milhões. Fonte 5, transferências, né, federais. Tá? Por exemplo, o SUS, tem parte da merenda, convênios aí da merenda, da assistência social e outras coisas aí, fonte federal. E operação de crédito, fonte 7, 120 milhões. Tá? É uma outra forma de enxergar a receita do município. Aquilo que eu falei, né? A receita total versus a receita do tesouro que fica para a prefeitura. A gente pega o orçamento total, 1 bilhão e 800. Quando eu tiro a parte da Câmara e do Ortoprev, eu fico com 1 bilhão e 563 milhões. Esse é o orçamento da prefeitura.
1.563. O orçamento da prefeitura não é 1 bilhão e 800. 1 bilhão e 800 é do município, né, com a Câmara e com a Ortoprev. Então, prefeitura 1 bilhão 563. Quando a gente tira a parte da receita de capital também, que é aquela receita que é totalmente carimbada para obras dentro do município, o orçamento cai para 1 bilhão 382, né? E quando tira todos os recursos de convênios carimbados, tipo SUS, tipo o que vem do governo federal para merenda escolar, o que vem para assistência social e por aí vai, eu fico só com a parte do tesouro da prefeitura, que é, vamos dizer, o recurso de maior livre movimentação dentro do orçamento, né? Eu tenho 1 bilhão e 23 milhões. Então, para vocês verem, né? E esse 1 bilhão e 23, ele está comprometido com a folha, com a dívida, com o custeio da máquina pública, né? Não é que está sobrando, ele está, pelo contrário, ele está todo comprometido, tá bom? Mas é para ter uma ideia de que, olha, o orçamento é 1 bilhão e 800, mas, né, calma, vamos, né, ver exatamente de quem que é esse orçamento, para onde vai, né? Nas despesas, né? Claro, as despesas também são aí no total de 1 bilhão e 800. E aquilo que eu estava falando no quadrinho anterior, né? Prefeitura fica com 1 bilhão 563, 87%. Ortoprev fica com 186 milhões, 10%. E a Câmara com 50 milhões, 3%. Né? 3% do total do orçamento. Não tem nada a ver com aquele 6% lá. O 6% é outro cálculo, né? Tá bom? Então, aí, ó, parte da prefeitura 1 bilhão 563. E por categoria econômica, a gente também pode olhar por categoria econômica a parte da despesa, né? Em azul ali, a maior parte, são as outras, se eu não me engano, não, ali é a folha, pessoal em cargos, né? Vamos olhar aqui. Pessoal em cargos, com quase 575 milhões, 37%. Né? E aí eu tenho as outras despesas correntes, com 720 milhões, 46%, que são, né, diversos contratos, aí, gastos, né, com materiais e serviços que a prefeitura tem que fazer para manter a máquina pública funcionando. Né? Eu tenho lá a parte dos investimentos, com 171 milhões, 11%, e isso é só da prefeitura. Agora a gente está falando da prefeitura, 1 bilhão 563, o total. Né? Nós estamos fazendo esse percentual em relação ao valor da prefeitura. 11% de investimentos, que é um percentual bom, né? É um percentual alto, considerando aí, se a gente olhar outros municípios, né, o próprio governo federal e tal. E a parte de dívida, eu tenho tanto a amortização da dívida com 56 milhões, né, é o principal da dívida, nós estamos pagando aqueles investimentos que foram feitos, né, nos anos anteriores com recurso de empréstimos. Né? Mas é a amortização. E depois eu tenho juros ali com 38 milhões. Tá? Então, aí, né, dessa forma que se divide o orçamento da prefeitura por categoria econômica. Mas o que é importante desse quadro aí é mostrar que, olha, né, a gente tem um percentual alto, né, de investimentos dentro do município. Tá? Por secretaria, né, eu não vou, claro, ficar falando uma por uma aqui, mas dá para ter uma ideia, né? Dentro desse 1 bilhão 563 milhões, né? Quem fica aí com a maior parte do bolo? Né? A saúde tem 422 milhões do orçamento, né? 27% aí desse total. A educação tem 416, com 27% também. Depois eu tenho obras, né, com 137, acho que é isso, não estou conseguindo enxergar, está amarelinho ali. Né, mas obras têm uma fatia importante, por quê? São aqueles investimentos. Né, os investimentos estão quase todos ali dentro da Secretaria de Obras. Né? E aquela parte azul ali, né, no canto direito ali, superior,
né? O que é aquilo ali, né? Bem grande ali. Ali são os encargos gerais do município. Eu separei das secretarias porque dentro do orçamento ele está dentro da Secretaria de Finanças, né? Mas não é um recurso que pertence à Secretaria de Finanças, né? São os encargos gerais do município, não encargos gerais da Finanças, né? Com 153 milhões. É a parte de juros, a parte de amortização, parte de precatórios, tá bom? PASEP também está aí dentro, né? Mas a gente pode ver, né, que assim, saúde, educação e obras, né, dominam aí o orçamento. E a gente tem que fazer meio que uma ginástica depois para preencher, né, para montar o orçamento das outras secretarias, né? Já que essas secretarias aí ficam com mais da metade do orçamento do município. Tudo bem? Posso passar? O orçamento de cada secretaria, né? Eu sei que tem alguns servidores aqui das secretarias. O orçamento das secretarias ficou bem próximo do que é hoje, às vezes até um pouquinho maior, né? Porque às vezes você aumentou alguns contratos ou a folha de pagamento e tal, mas a estrutura é essa, bem parecida com a estrutura, né, do orçamento que a gente tem hoje, tá? E como que está a parte da aplicação no ensino e na saúde? Então, assim, olha, o cálculo é feito em cima de um grupo de impostos, né? Ele não é feito em cima do total do orçamento, não é feito em cima do 1 bilhão 800, ele é feito em cima desse grupo de impostos que somam aí 1 bilhão e 53 milhões, né? E aí, na saúde, né, isso é aplicação no ensino e na saúde com recurso do Tesouro, tá bom? Não é recurso do SUS, não é recurso da merenda que vem do governo federal, nada disso, recurso do Tesouro, né? Então, a gente tem ali na saúde 25,48% e no ensino 26,19%. Né? Então, portanto, acima dos percentuais mínimos, né? Lembrando que, assim, na educação, além desse recurso do Tesouro, a gente tem o recurso do Fundeb, né? E a gente tem recurso que é um valor alto, né? Recurso do Fundeb, e tem recursos que vêm, né, do QESE, tem recursos da merenda que vem do governo federal, tá? E a saúde também, né? Além do recurso do SUS, ela tem do recurso do Tesouro, ela tem recurso do SUS também, né? Tanto federal quanto estadual, né? Esse cálculo é somente a receita do Tesouro aplicada nessas secretarias, né? E o que fica ali para o resto, né, para o resto da prefeitura, 48%, 48,3%, 509 milhões, né? Que vai meio que, né, parecido com aquele outro quadro, mostrando que saúde e educação dominam ali o orçamento da prefeitura. Então, a parte dos números é essa. Acho que tudo bem, né? Acho que posso passar para a parte dos investimentos, principais investimentos e ações, né? Daí, no final, se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre isso. Olha, tem muita coisa. Eu sei que, né, tá todo mundo também cansado, tal. Então, eu vou passar bem rápido, né? Para não ficar... não vou ficar citando todos os valores, mas é para o pessoal ter uma ideia, né, de como que é o orçamento da prefeitura, né, e as ações que a gente tem em todas as áreas. Tem muita coisa, tá? Muitos programas aí com recursos, né, muitas vezes consideráveis. Então, eu tenho ali no governo direitos humanos e políticas públicas transversais, eu tenho políticas públicas para mulheres, eu tenho Fundo Municipal do Idoso, serviço de publicidade, apoio à comunidade, qualificação profissional. Tudo isso soma 9,5 milhões. Isso só na Secretaria de Governo, né? Aí, na chefia do Executivo, tem Fundo Municipal de Solidariedade, tem a parte de controle interno, tá? Com 623 mil. Na inclusão social, diversos programas da inclusão social que, né, tem recurso próprio e recurso federal ou estadual. Proteção social básica, proteção social especial de média e alta complexidade, Fundo da Criança e Adolescente, gestão de benefícios eventuais,
estruturação da rede SUAS, apoio a iniciativas de qualificação profissional, conselho tutelar. Tudo isso, olha, 19 milhões de recurso próprio, tá? E 1.868.000 de recurso externo. Então, assim, prefeitura bancando a maior parte. Oi? Prefeitura sempre bancando a maior parte, né, desses programas. Na educação, olha só, equipamentos de informática, mas isso é lá atrás, ó, lá no cantinho, dá para ver a fonte, né, de onde vem esse recurso, né? Então, assim, ó, tem coisa que vem do governo federal, governo estadual, tem coisa que é tesouro, tá? Então, equipamentos de informática, cobertura da quadra da MF Giraldelli, construção de quadra coberta na EMF Santa Esmeralda, manutenção e reforma predial, Bolsa Creche, OSC para atendimento das crianças na modalidade creche, atendimento de crianças no complemento educacional, projeto robótica e educação especial inclusiva, kit material escolar, uniforme escolar, transporte escolar, alimentação escolar, segurança alimentar, né? E tem o Fundeb, que é usado praticamente 100% para pagar os professores, né, e o pessoal ali da educação. Tudo isso, né, 79.800.000 de recurso próprio e 225 milhões de recurso externo, né? O Fundeb é considerado recurso externo, tá? Bastante coisa. Cultura, construção de centro de eventos federal, né? Reforma de centro de formação musical, Ronaldo Dias de Almeida, também federal. Programa Música para Todos, fomento e incentivo à cultura e cidadania, gestão e realização de promoção de eventos culturais. Então, 7,8 milhões de recurso próprio e 1.695.000 de recurso externo. Esporte também tem bastante coisa, ó. Reforma do vestiário do campo de futebol, implantação de academia de terceira idade lá no Remanso Campineiro, Campus Society, né, na Praça da Penha, Campus Society, Praça de Esportes Joel Patrício, o Jardim Santa Clara, reforma, construção, vestiário de campo de futebol, Jardim Nova Europa, tudo isso é recurso federal ou estadual. Reforma do ginásio de centro poliesportivo Nelson Cancian, construção de campo de futebol Society, reforma de arquibancada no campo de futebol Tico Breda. Então, tudo isso é convênio, tá? Aí tem o programa Esporte para Todos, né, que é material esportivo, taxa das ligas e federações, arbitragem, manutenção e conservação dos campos, Bolsa Atleta, e a gestão e realização e promoção de eventos esportivos. Tudo isso, 3,5 milhões de recurso próprio. E aí tem mais recurso externo nesse caso aí. Tem bastante convênio na área de esporte, tá? 4 milhões, quase 4.300.000. No meio ambiente tem a recuperação ambiental, que é a arborização, né, poda de árvore, recuperação de áreas verdes do Parque Terra de Santa Maria, a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, até aí convênio, né, tem um pouco de tesouro. Aí tem produção e manutenção de mudas, proteção e bem-estar animal, fundo do meio ambiente, tudo com recurso próprio. 9 milhões de recurso próprio, 1.367.000 de recurso externo. Na habitação tem auxílio moradia, 3 milhões, e regularização de áreas de interesse social, 300.000. Isso aí tem um pouquinho de tesouro e tem federal também. Serviços urbanos, tem a limpeza urbana, né? Quase 43 milhões, né? É um custeio, um exemplo de custeio, né? Grande, né? Manutenção da infraestrutura urbana também, né? Um custeio, manutenção da cidade, né? Limpeza, conservação de vias, recuperação, né, da asfáltica, manutenção e conservação de praças, parques e jardins, e o custeio da iluminação pública, né? Custeio da iluminação dos espaços públicos, que é com recurso da CIP, né? Aquela contribuiçãozinha que a gente paga ali na conta de luz, que às vezes ninguém percebe, né, mas está lá, que é totalmente ligada à despesa com iluminação pública no município, tá? Obras,
Olha, ampliação e aperfeiçoamento da iluminação pública, né, que é o recurso da CIP. Tem esse programa aí de desenvolvimento urbano sustentável, que é o recurso lá de operação de crédito do Fomplata. Né? Aí manutenção asfáltica e recapeamento asfáltico em, né, vários lugares ali. Né, valores altos, né, até 1 milhão, 8 milhões. Reformas, né, de praças e parques, drenagem da rua Jurandir Silvério, pavimentação e drenagem Jardim Gabriel. Então, assim, muitos convênios, né? Vocês podem ver, eles estão ali na coluna de recurso externo, muitos convênios com o governo federal e estadual, né? Ou às vezes emenda parlamentar, tal. Então, tudo isso em obras, olha, né, 16 milhões de recursos próprios, 111 milhões de recurso externo, né? Investimentos, né? Aquele quadrinho anterior lá que mostrava, né, que obras tinham um orçamento grande. Por quê? Porque tem muitos investimentos dentro da Secretaria de Obras. Mobilidade urbana, né? Implantação de ciclovias, implantação, manutenção, né, de ciclovias e de serviço de trânsito, né, radar, correio, Prodesp, material e sinalização, né, tudo isso custeio. Educação para a mobilidade é um programa deles, né? Controle e gestão do sistema de transporte, que é a parte lá do subsídio ao transporte público, e aquisição de ônibus elétricos, que tem uma contrapartida de, né, recurso próprio, e tem a parte de operação de crédito. Tá? Calma que está acabando. Segurança, eu tenho ali 6, quase 7 milhões, né? Ou 7 milhões, né, entre a parte da gestão operacional da segurança, que envolve tudo ali dentro, né? Munição, colete, uniforme, armamento, sistema de monitoramento, locação de equipamento e tal, e a defesa civil, 7 milhões. E a saúde, olha só, muitos convênios aí na área da saúde, né? A maioria ali fonte federal, mas tem um pouquinho de estadual também, mas esses aí que eu vou falar agora, né? Tudo federal. Construção do SER, construção de 3 CAPs, construção de UBS Nova Hortolândia, UBS Jardim Amanda, ampliação da UBS Nova Europa, aquisição de equipamentos para o hospital, reforma da UPA Nova Hortolândia, reforma da UPA Amanda, reforma da UPA Rosolém, reforma do CEM, Centro de Especialidades Médicas, né? Então, tudo isso convênio. E aí tem a parte da gestão do serviço de saúde, né, que é um contrato grande aí, que tem tanto recurso próprio quanto recurso federal e estadual. E tem a parte de medicamentos, né? Uma parte dos medicamentos, na verdade, está dentro desse contrato de gestão do serviço de saúde. Por isso que o valor ali parece baixo, né? Poxa, mas vocês só gastam ali, né, sei lá, 2 milhões com medicamentos? Não é isso, né? É porque tem uma parte que está dentro do contrato de gestão, né? Atendimento de sentenças judiciais, né, que é um valor também considerável, análises laboratoriais e programa de desenvolvimento de carreira do servidor também. Então, a saúde ali, 99 milhões de recurso próprio, 126 milhões de recurso externo, né? E isso, não, nós estamos falando desses gastos, né? Nós não estamos falando nem da folha da saúde, né? O orçamento da saúde é muito maior do que esse. Acho que esse é o último. O planejamento urbano e gestão estratégica, tem um programa aí de cidade digital, tá? Na administração, tem a parte de assistência à saúde do servidor, né, de todas as secretarias, concessão de benefícios assistenciais ao servidor, auxílio transporte, né? Programa de desenvolvimento de carreira do servidor, tá? Tem no desenvolvimento econômico, fomento ao desenvolvimento econômico, que é o Poupa Tempo, e tem o PROCON lá nos assuntos jurídicos. Então, assim, esse quadro aqui que eu passei, né, vários quadros aqui mostrando, detalhando por secretaria, né, os principais investimentos e ações da Prefeitura, né, previstos aí para 2025. Como todos, né, viram aí, né, tem bastante coisa, né, o orçamento tem muita coisa. Tanto na parte de custeio, né, quanto na parte de investimentos, tá? Então, assim, da nossa apresentação é isso, né? Claro, eu abro agora aí né, as perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação.
Tá? Agradeço, obrigado. Quero agradecer ao Cristiano, Eduardo, que deu início à apresentação e finalizado pelo Cristiano. E vou abrir agora, então, de imediato, para os questionamentos. Quero verificar se os vereadores têm alguma pergunta aqui para fazer. Alguma pergunta, vereador Nego? Vereador Ananias, presidente da nossa comissão, o pessoal está presente, eu estou contemplado com as explicações que foram feitas pela parte técnica. Questionar também aí o pessoal do plenário, se tem algum questionamento, alguma pergunta. Também não. Nossos servidores aqui, no final. E os questionamentos da web, chegaram alguns, só... Você passa para mim, fazendo favor? Já passou aqui? Ah, tá legal. Lembrando que os questionamentos ainda perduram por alguns dias, aqueles que estão nos assistindo podem encaminhar para a Comissão de Finanças e Orçamento, que a gente vai estar avaliando todos eles com bastante profissionalismo, como a gente sempre atuou aqui dentro da Comissão de Finanças e Orçamento. O Cristiano sempre fala de uma apresentação mais técnica, né, mas ela foi didática, viu, Cristiano? Antecipando já alguns questionamentos, algumas perguntas suas, você mesmo já foi trazendo algumas respostas no decorrer aí da apresentação. O internauta Rodrigo Lopes, logo no início, ele fez algum questionamento se há possibilidade de convocação para mais guardas municipais para o exercício do ano de 2025. Ele fala de uma preocupação com relação à área da segurança, mas, ao final, ele parabeniza o prefeito, dando os parabéns. Na verdade, a apresentação do orçamento, ele não trabalha especificamente onde é que vai estar sendo alocada a despesa. Não sei se você quer fazer algum comentário sobre isso daqui, particularmente, mas o ano de 2024 já teve convocação de novos profissionais, e, nesse quesito, nessa questão propriamente dita com relação aos agentes da Guarda Municipal, a despesa, eventualmente, já é maior em 25 com relação a 24. Sim. Bom, sobre os guardas, o que eu posso dizer, assim, conforme, né, você vai tendo disponibilidade orçamentária, você vai contratando, né? A gente tem o orçamento, né, já tem ali, claro, a dotação de pessoal prevista para a Guarda Municipal e já contempla, né, as contratações. Mas, no decorrer do exercício, a gente vai analisando a folha de pagamentos e vai, conforme a disponibilidade, liberando esses recursos aí para. Mas é provável que ocorra, né? Até porque, assim, a gente já tem vários guardas aí para, né, para aposentar, né? Então, no ano de 24 já houve um número grande de profissionais convocados, e isso continua no exercício de 25, né? Sim. Então, aí você nem tem impacto, né? Na verdade, você está até economizando, né? Está saindo um guarda que já está há muito tempo, né, no serviço público e tal, e aí está entrando um guarda, né, novo ali. Então, mas é provável que aconteça, assim, né, no ano que vem também, né? Obrigado. Tem uma outra questão aqui, que eu acho que, igual a anterior com relação aos agentes da Guarda Municipal, questiona sobre o hospital. Deixa eu ver se eu tenho o nome aqui de quem é que está questionando. Paulo Rogério? Então, Paulo Rogério, que nos assiste, está questionando também a possibilidade de verificar se contempla dentro do orçamento a construção de um novo hospital. Não, né, porque está lá o rol dos maiores gastos de despesa com relação à construção, e também da rodoviária, que é um sonho antigo da população de Hortolândia com relação à rodoviária, se também está prevista a construção da rodoviária. Acho que as duas respostas não, né? Porque nós já vimos lá 111 milhões de reais para investimento, e investimento já engessado. Foi muito bem a apresentação, Cris, porque quando a gente vê o volume de recursos, né? Sim. E
e também é em cima desse recurso que a gente tem um percentual de investimento, mas a Hortolândia ela tem se destacado em alguns investimentos nos últimos anos, e isso vai continuar, né? Nós tivemos os recursos de fomento aí, tanto da CAF quanto do Fomplata, e essas obras elas continuarão ao longo desse mandato. Mas observa também alguns valores destacados para custeio da máquina pública, né? São contratos tudo acima de 30 milhões de reais. Então, a merenda escolar, por exemplo, 41 milhões e meio. E desses 41 milhões, você recebe recursos do governo federal só metade, né? 20 milhões, 21,5 tem que ser do Tesouro. 42 milhões, quase 43 milhões para limpeza pública, né? Coleta do lixo e também a roçagem. A mobilidade com os ônibus elétricos, 30 milhões. A saúde e gestão das UPAs, 87 milhões. E aí vai, né? A administração, 33 milhões. Então, assim, de fato um custeio bastante alto. Das UPAs e do hospital, né? Esse valor aí da saúde, né? Que é alto, né? Que é o contrato de gestão, né? Ele já está ali, o hospital também. Sim. Então, assim, a questão do hospital, né? Da construção de um novo hospital, assim, o custeio é muito alto, né? Então, nesse momento, a prefeitura opta por investir no hospital que ela tem e na rede que ela tem, né, de ampliar, reformar, porque a construção de um novo hospital demandaria recursos que hoje a prefeitura não dispõe para você, né, manter o custeio dessa nova unidade. Né? E lembrando que a gente está apresentando a audiência pública do orçamento de 25, né? Como muito bem lembrou o secretário de Finanças no início da nossa apresentação dessa audiência pública, entra em discussão agora, já no exercício seguinte, o próximo PPA, né? Então, isso não significa que não possa estar contemplado no PPA, que será apresentado no exercício do ano que vem. Mas eu só fiz um breve relato com relação a esses valores mais vultosos, né, de peso maior no custeio da máquina pública, para poder entender o quanto você já tem a despesa comprometida, né? O custeio, ele de fato é bastante significativo, mas significativo do ponto de vista daquilo que atende à demanda da sociedade e também aquilo que contempla, né, como a questão do uniforme escolar. Nós vimos aí mais de 3 milhões de reais. Hoje, o pai da criança que estuda na rede municipal não tem mais a necessidade de se preocupar com o uniforme, né? É concedido logo no início do ano letivo. Então, assim, são custeios que já existem ao longo dos anos, mas que também atende e contempla, sobretudo, aqueles que mais precisam necessariamente. Então, quero agradecer a todos que nos acompanharam nessa audiência pública. Eu vou abrir agora para as considerações finais dos vereadores que nos acompanham, e depois, na sequência, a gente encerra a audiência. Então, para as considerações finais, podemos começar com o vereador Regis, e a gente vai nessa sequência aqui. Eu queria agradecer, foi bem aproveitado a audiência pública, né, alguns questionamentos que foi colocado aqui, dar os parabéns a todos vocês aí que vêm fazer a apresentação, também dar o meu boa noite a todos que estão aqui nos assistindo, o pessoal que está trabalhando aqui, e a todos os novos vereadores. Obrigado, vereador Regis. O vereador Nego. Agradecer a presença do pessoal da Secretaria Financeira, que todos os funcionários já eram presentes aqui. Pedir desculpa que eu não cumprimentei o vereador eleito Cremilton, me perdoa, tá? E cumprimentar os vereadores da mesa, os funcionários da Câmara de Verbo presente. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Nego. Com a palavra, o vereador Carlão. Agradecer a presença do Cristiano, Eduardo, Bonadil, a toda a mesa, Cremil também, aí, que é nosso novo vereador aí, a todos da casa, e que o pessoal está representando nós aí. Boa noite a todos, muito obrigado, Cristiano, a todos aí. Valeu, muito obrigado, e o Jonathan aqui. Valeu, obrigado. Obrigado, vereador Carlão. Para as considerações finais, o vereador Jonathan. Boa noite a todos, boa noite ao vereador Ananias, presidente da comissão. Cumprimentar também o Bonadil, o Eduardo, o Cristiano, da Secretaria de Finanças, meus colegas de bancada aqui também, o Clemilton, a todos que estão acompanhando aqui. Uma noite muito importante para a gente poder esclarecer para a população, né, trazer uma forma da gente trazer conhecimento público, né, de como está sendo
usado os recursos da nossa cidade, né, uma forma de trazer transparência, mostrar a responsabilidade, o respeito que a Prefeitura Municipal tem tido com o recurso público e da forma que tem sido aplicado, que a gente pôde acompanhar aqui da melhor forma possível. Então, agradecer aqui a todos vocês que estiveram da Secretaria de Finanças, por estar aqui explanando, trazendo, né, não só para essa Casa Legislativa, nós que fiscalizamos todos os recursos públicos, mas também conhecimento da população, até para que a população possa entender e acompanhar que essa casa tem feito o seu papel, que é fiscalizar, acompanhar tudo que tem sido feito com os recursos do nosso município. Então, muito obrigado a todos vocês. Quero finalizar agradecendo mais uma vez ao Bonadil, na pessoa da qual cumprimento todos os servidores aí da Secretaria de Finanças que esteve conosco, em nome do Eduardo também, secretário adjunto, todos os demais servidores das outras secretarias. Agradecer ao Cristiano, que nos apresentou aí os números e a maneira como foi elaborado o orçamento para o ano de 2025. Muito obrigado. Agradecer aos funcionários da Câmara que nos acompanham, que está conosco e nos auxiliando, e agradeço também todos aqueles que nos acompanharam pela web. Considero encerrada a audiência pública às 20h17. Tenham todos uma boa noite e um bom descanso. Muito obrigado. Boa noite.